Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tive que notar um pouco aqui nos papéis aqui, porque não é fácil, né? Primeira vez. Mas amém. Eu vou tentar fazer o que Deus pede. Amém. Eu quero ler um versículo com os irmãos. Se vocês quiserem ler, vocês podem ler. Se vocês não quiserem, e me desculpa também, porque eu vou falar em português. Tá? Mas eu creio que quase todo mundo compreende aqui. Porque se eu falar espanhol, eu vou falar só 2, 3 vezes espanhol. Mas eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 1, e versículo é o 7. Amém, Deus. Amém. Exaltado é o teu nome, Rei. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém. Posso ler? Amém. Aqui fala, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Fala: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Aleluia. Amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, a Bíblia nos relata que Salomão, ele era uma pessoa que ele cumpria com os mandamentos de Deus. Ele fazia tudo para agradar a Deus. E tudo que ele fazia, irmãos, ele sempre fazia pelos irmãos. Ele nunca fazia só para ele. Ele sempre estava pedindo para os irmãos, sempre estava pedindo coisas que, não bens materiais. Na palavra de Deus fala que, Deus fala para ele aqui: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Amém. E ele falou para Deus que ele não queria dinheiro, ele não queria assim coisas materiais, bens, riqueza, que ele não queria nada disso. Ele pediu, a única coisa que ele pediu a Deus foi que o Senhor continuasse abençoando ele naquele lugar, que ele pudesse ter forças e ter entendimento para tomar conta daquele povo que era muito grande, que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. E isso é tremendo, porque e aí, dele ter pedido isso, dele ter falado com Deus que era só isso que ele queria, Deus falou: não, você não me pediu riqueza, você não me pediu bens, você não me pediu nada disso, então eu te dou entendimento, eu vou te dar tudo o que quiser e ainda vou te dar riqueza. Aleluia. E você vai ser um homem tão próspero que antes de você e nem depois de você irá ter nesta terra tão próspera, uma pessoa tão próspera. Aleluia. Como foi Salomão. E Salomão, ele sempre orava, sempre pedindo só para abençoar os irmãos. Ele foi rei em Jerusalém, ele pediu só a Deus só conhecimento, e Deus pegou e deu para ele honra. Deus perguntou para ele, porque ele não tinha pedido para a morte dos inimigos dele. Amém. Ele só pediu para Deus dar entendimento para ele, sabedoria, para ele estar seguindo com aquele povo, porque era grande. A palavra de Deus fala que o exército de Salomão foi o exército mais grande na Bíblia, que fala aqui na Bíblia, que foi um dos exércitos que não tem tamanho igual o dele. Então ele era um homem muito abençoado. A terra dele, onde é que em Jerusalém, a terra dele, até o ouro que saía da terra dele era o melhor que existia. Vocês viram tanto que Salomão era uma pessoa próspera. E tudo que ele pedia, Deus entregava nas mãos dele. Tudo que ele falava com Deus: Senhor, eu preciso de confrontar com aquele povo e tal, mas eu sei que meu povo, às vezes eu não vou conseguir. E Deus falava para ele: não, você pode ir que eu estou com você. Amém. Pode ir que eu vou te dar a vitória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória. E Salomão também, ele tinha um plano, né, que Salomão era filho de Davi. Amém. E ele já tinha um plano esse plano já era o plano do pai dele, de Davi, de construir um templo grande. Só porque ele não teve ele não construiu o templo, e ele deixou para o filho dele, Salomão, para construir esse templo. E esse templo foi construído assim com muita... na palavra de Deus fala que tinha
2 querubins muito grandes, de ouro, que as asas deles eram 5 covados de cada lado. Um templo muito lindo que ele construiu. E mesmo depois de ter construído o templo, Deus pegou e desceu no templo e falou com ele: você pede agora mais, o que você quer mais que eu te faça? E ele pegou e falou assim: não, só que você, quando chegar um arrependido naquela porta, só que o Senhor aceite ele aqui neste lugar. Só que o Senhor abençoe ele aqui neste lugar. Falou desse jeito, irmãos, é tremendo. Ele continuou não pedindo riqueza, ele continuou não pedindo bens materiais, ele continuou pedindo só para Deus perdoar os pecados daqueles que estavam chegando até ele, para deixar entrar, purificar aquelas pessoas que ali estavam entrando ali todos os dias. E na palavra de Deus também fala, irmãos, que quando ele terminou de construir o templo, irmãos, eles fizeram uma festa muito grande. E eles mataram muitos carneiros e boi. Na palavra de Deus, na Bíblia, fala que eles não sabiam, não tinha como nem contar a quantidade que era de boi e de carneiros que eles tinham matado para fazer aquela festa. E ali fala também que ali tinha 120 sacerdotes tocando ali, que eram os que tocavam os instrumentos todos. E ali fala que quando eles começaram a tocar aqueles instrumentos, irmãos, uma nuvem, irmãos, desceu naquele templo, uma nuvem desceu naquele templo, irmãos. E os músicos, eles teve que se agachar, todo mundo teve que se agachar, porque não via nada, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. Então Salomão, ele era um homem muito próspero, porque ele estava na presença do Senhor, ele sempre estava pedindo, não riqueza, não carro, não fazenda, ele só estava pedindo para seguir a Jesus, ele estava só pedindo para estar perto dele, junto com ele, fazendo a obra de Deus, salvando, purificando almas, e ele foi um homem muito próspero, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Cristo. Glória a Deus. E na palavra de Deus também, irmão, eu quero ler um outro versículo, irmãos, vocês não precisam ler, não, é rapidinho. Glórias a Deus. Sim, amém. Aleluia. Sim, amém, amém. Glória a Cristo. Glória, Pai. Amém, aleluia. Igual na palavra de Deus. Aí depois de ter lido todo isso de Salomão, que aconteceu na vida de Salomão, e eu continuei lendo a Bíblia, irmãos, porque eu estou buscando, eu sei que eu não estou buscando como eu devia buscar todos os dias, não. Mas eu sei que eu estou buscando e Deus vai me capacitar. E um dia Ele vai pôr no meu coração de buscar todos os dias, toda hora, em todos os lugares. Mas eu estava lendo essa passagem dele e eu achei assim, fiquei impressionado com aquilo e comecei a ler e não dava conta de parar. Porque aquilo foi me enchendo e não conseguia parar mais. E aí depois eu vim para outro versículo aqui da Bíblia também, que se encontra em 1 Timóteo, que a Bíblia fala: eu entendi o que aconteceu com Salomão, por que ele fazia tudo isso, por que ele seguia os caminhos do Senhor. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7, fala: porque nada trouxemos para este mundo e manifesto e que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha o que Deus está falando, irmãos. Tem muita gente pensando em riqueza, tem muita gente pensando em carro novo, e aqui na palavra do Senhor está falando que só tivermos o de comer e o de cobrir, já estamos felizes, porque sabemos, irmão, nós somos muitos ingratos, porque tem muitos lá fora que não tem isso. Tem muitos cristãos mesmo aqui, irmãos da nossa igreja, que estão passando por dificuldade aqui, por necessidade. E na palavra de Deus fala que só se tivermos o de comer e o de beber e o de cobrirmos, já estamos bem. Já damos glória a Deus, graças por tudo. Amém? Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vocês me perdoem. Me desculpem, da próxima vez eu prometo que eu vou falar mais um pouco. Deus é bom. Glórias a Deus.